Fala pessoal, tudo bem? Hoje é um dia de festa, um dia de alegria, hoje é um dia de lançamento, dia de CCXP Worlds. Estou muito feliz de poder participar pela primeira vez de uma CCXP, muito apreensivo também por ser online, algo que eu acho que muita gente foi pego de surpresa e não tem muita experiência, então é óbvio que eu queria estar aí podendo colher o feedback ao vivo das pessoas, principalmente por tá acontecendo agora aqui, agora. Primeiro, o lançamento oficial do meu primeiro livro ilustrado, que é o Mas Roma, Uma Cidade Extraordinária, que tá bem aqui na frente. Depois de uma campanha bem sucedida no Catarse, finalmente tá acontecendo agora com uma sincronia perfeita o lançamento oficial aqui na CCXP. E, inclusive, o pessoal que fez o apoio no Catarse deve estar recebendo agora, já deve ter recebido durante essa semana. E, dependendo da distância, deve estar recebendo ainda. Se você recebeu, se você já leu, já me fala o que você achou. Conta aí, comenta, quero saber, estou super apreensivo para colher o feedback das pessoas, para saber o que as pessoas acharam das coisas absurdas que saem da minha cabeça. Que, assim, as pessoas que já leram, elas falam, nossa, mas de onde você tira isso? Eu não sei. Se eu soubesse, eu não sei o que eu faria se eu soubesse exatamente qual é o... É que meu processo criativo, acho que para todo mundo é meio caótico. Mas enfim, esse é o segundo momento. Eu só queria falar que hoje é o lançamento oficial de Mas Roma, uma cidade extraordinária. E aqui até, assim, como a gente não tem muita experiência, assim, com gravação, essas coisas, então, assim, tem que ter a colinha, né? Senão, inclusive, assim, eu gosto... Antes da pandemia, eu participei de pouquíssimas feiras ao vivo, onde eu pudesse levar o meu conteúdo. Até então eu não tinha o livro, mas eu sempre levei as minhas ilustrações, os meus trabalhos. E a sensação é muito legal. Só que eu fui pouquíssimas vezes. Eu comecei a sair do calabouço faz pouquíssimo tempo. E a sensação é muito legal. Você vê o feedback das pessoas olhando no seu olho, a pupila dilatando quando ela realmente curtiu do que ela tá vendo, ou quando ela não curtiu. E, tipo, olha e sai, vai embora. Então, essa sensação é muito boa. Mesmo a pessoa não gostando, mas você tem esse feedback natural. Então, por isso que eu recriei aqui uma mesinha, como se eu estivesse numa feira. Afinal, eu tô numa feira, eu tô na CCXP. Pô, um orgulho aqui. Até eu deixei minha credencial aqui, porque tá num evento como esse é motivo de orgulho. Eu estou orgulhoso de mim mesmo. Então, em primeiro lugar, eu queria falar sobre o livro. O que que é o livro? O livro, deixa eu pegar aqui para vocês, que agora finalmente eu posso falar com ele em mãos. O livro, ele se chama Mas Roma, uma cidade extraordinária. Então, ele já dá de cara o que que é, do que ele tá falando. Ele tá falando da cidade. A cidade é o principal personagem. E por que que ela se chama uma cidade extraordinária? Porque Mas Roma, ela existe num planeta muito peculiar chamado Estranhordilândia, que é esse planeta aqui, não sei se dá pra ver. E nesse planeta existem os seres que moram dentro dele, são os extraordinários. E Mas Roma é apenas uma cidade nessa vastidão, esse universo gigantesco. E eu queria explorar uma forma de vários jeitos diferentes e contando a história de uma tenebrosa cidade opressora. E eu utilizo ao longo da história vários elementos para contar a história dessa cidade. Então é óbvio que tem os cidadãos peculiares, tem os personagens principais, digamos assim, da história, mas o foco é você ver uma narrativa contínua que acontece
mostrando, contando o passado da cidade, o presente da cidade e dando um toque do que pode ser o futuro, do que, do que há por vir nessa cidade, né? Então, assim, eu começo explorando os elementos, os pontos turísticos, digamos assim, mais importantes da cidade. Então, existe a igreja vegetariânica. Não é o que parece, não estou tirando sarro de vegetariano, não. Até porque é objetivo. Mas existe a igreja vegetariânica, existe o Decama, que é como se fosse o exército, tem a prefeitura, tem a estátua dos reis. Então, eu vou contando essa história como se fosse cada capítulo. Então, ao invés de numerar o capítulo como capítulo 1, capítulo 2, eu simplesmente vou numa tacada só, emendando uma história na outra. Então começa pelas partes da cidade e depois conta alguns relatos de alguns cidadãos que moram nessa cidade. E qual que é a questão referente a isso? Que eu faço inclusive uma brincadeira que, se você olhar aqui, tem aqui onde tem os comentários, até na parte de trás, tem a prefeita, tem o Raul Jaúna, que é um personagem, um autoproclamado filósofo, e tem o Vinícius Noites, que ele é o historiador de Masroma. Então, até na introdução do livro, eu até brinco que o livro eu consegui escrever graças ao trabalho do historiador do Vinícius Noites. Se não fosse por ele, eu não conseguiria escrever o livro. Então, ele é, ao mesmo tempo, toda a campanha do livro, ela foi feita, foi pensada com os vídeos que inclusive estão aqui, linkados na minha página, mostrando que a prefeita dessa cidade, a Jandira Fera, ela não queria que esse livro fosse lançado, porque esse livro ela considerou uma obra degenerada, porque ele conta coisas que não deveriam ser contadas sobre a cidade. Vai falar muito mal dela. Então, por mais que seja uma história completamente assim, com muito toque surreal, ela é uma história que tem assim algumas alfinetadas políticas, tem alguns questionamentos. É óbvio que assim, até pelo tom, pelo tipo de desenho bem parecido com bem inspirado assim em Hora de Aventura, em Rick and Morty, então que é um desenho mais cômico, mais coloridão. É óbvio que aqui não tem uma tese de doutorado que vai mudar o mundo, mas tem muitas alfinetadas. Eu faço sempre a comparação com Hora de Aventura porque é basicamente o que eu me inspirei, assim. O objetivo é diversão. Você tá lá para se divertir. Você vai ler isso aqui com o objetivo de dar risada e de se divertir. Mas tem algo a mais ali. Tem pessoa que não vai pegar, mas tem pessoa que vai pegar, vai entender, mas não vai concordar. Tem pessoa que vai achar exagerado, assim, mas tá ali. Mas o objetivo é a diversão. Então, se você não se divertiu, eu não atingi meu objetivo. E eu espero que você se divirta muito lendo esse livro. Até aqui tem um carimbo aqui, ó. Não sei se dá pra ver daí, mas a Jandira classificou realmente como obra degenerada. Mas o livro aconteceu. Meus pêsames, Jandira. Inclusive, eu queria falar sobre a Jandira em específico. E eu até citei aqui o Rick and Morty. A campanha que foi feita durante o Catarse, ela foi muito foda. Aconteceram coisas que eu não esperava. Então, a Jandira, ela teve uma interpretação muito foda, feita pela Ana Carolina. E, cara, vejam os vídeos que estão muito fodas. Dentro de Masroma existe um programa de rádio que chama A Voz de Masroma. E
é como se fosse a Voz do Brasil, é um horário dedicado ao governo fazer algum pronunciamento, e ela faz esse tipo de pronunciamento. Foram 3 áudios que estão linkados nos vídeos, e ela passa a mensagem. Tem o primeiro que foi feito no começo da campanha, o segundo lá no meio e o terceiro mais pro final, quando era iminente que a gente ia conseguir fazer esse livro acontecer. Então, foi muito da hora, foi muito bem recebido, eu fiquei muito feliz com isso. É, E, cara, sem palavras, foi uma puta interpretação, foi uma ideia que veio assim, veio nos 45 do segundo tempo e deu muito certo. Outra coisa que deu certo também foi com o personagem do Raul Jaúna, que foi dublado é, pelo dublador do Morty, do Rick and Morty, do Renan Alonso. E também foi algo que aconteceu nos 45 do segundo tempo e foi muito massa também, porque na história do livro existe esse personagem que ele também faz uma transmissão pelas rádios de Masroma. E ele, ó, eu não posso ficar aqui falando em quem eu me inspirei, porque, assim, isso é uma coisa que não deve ficar falando, mas é um autoproclamado filósofo, que ele dá aulas com temas absurdos e que ele acredita que a Terra, na verdade, que Estranhordilândia é plana. Se você pegou, parabéns. Você lê jornal. Então, a campanha ela é praticamente algo um extra assim do de todo o conteúdo do livro. Ela é basicamente um conteúdo a mais fechadinho e ficou muito massa. Ficou muito massa. Inclusive, o segundo áudio, o segundo vídeo do Raul Jaúna, eu tô liberando hoje aqui na Comic Con. Ele não tinha sido lançado antes, por motivos de desorganização, mas agora ele finalmente tá acessível e tá muito massa. Escutem, eu quero ver o que vocês acharam, porque tá muito massa. Muito orgulho disso. E aí o segundo ponto que eu queria falar. Depois contando toda essa história que dessa cidade, e algumas coisas ficaram de fora, que foi o que resultou num segundo livro, que é o livro digital, que foi também dado como recompensa. Na verdade, eu vou liberar ele ainda, que é o Cidadãos Peculiares de Masroma. Então, assim, eu não liberei ele ainda porque tem alguns spoilers pontuais ali que não interfere tanto, mas eu prefiro que dar um tempo para. Já tá pronto, mas eu prefiro dar um tempo para as pessoas lerem o livro. Mas o que eu queria que soubessem sobre o livro? Ele tem uma história nova e fechada sobre um personagem que ele é só um easter egg nesse livro. Então ele assim, ele não é essencial, mas ele tem uma história fechada e ele é bem divertido. Então tem um personagem que ele é o Truss, que ele é um terapeuta, ele é um psicólogo de Masroma, e ele tá revelando algumas coisas por um motivo que você tem que ler para saber, mas ele tá revelando algumas coisas sobre alguns personagens, alguns cidadãos da cidade. Ele tá divulgando e tá contando os podres das pessoas. E os podres vão se ligando um no outro, os personagens têm algumas relações, e aí aí que entra alguns spoilers, né? Porque se ele tá passando os podres, né? As frustrações de alguns cidadãos,
ele tá contando coisas que afetaram ele. E algumas coisas que afetaram esses personagens estão relacionadas ao que aconteceu no livro. Então é por isso que eu tô segurando para poder liberar, para dar tempo das pessoas verem é, e entenderem o que são aquelas, aquelas referências, né? E nesse livro digital também eu conto um pouco do processo do livro e algumas curiosidades de como o livro foi pensado e o que ele era antes e como que as coisas chegaram do jeito que chegaram, alguns personagens que ficaram de fora, curiosidades, tem algumas coisas extras também. Então, todos os áudios que eu comentei agora há pouco, eles estão transcritos, nossa, transcritos no livro também. É basicamente um fechamento do conteúdo. E, e também estou muito ansioso para liberar, mas esse eu vou divulgar em breve, quando que vai ser o lançamento oficial dele, né? Que eu vou liberar para as pessoas. E é isso aí. E tem mais um ponto que eu queria falar muito também sobre o lançamento desse livro, que, que eu também estou muito ansioso. Eu estou muito ansioso, porque como algumas pessoas já sabem, né? E como vocês podem perceber, eu sempre dou um jeito de botar música nos meus trabalhos, então todo o teaser foi feito com música. Tem música nesses áudios que eu comentei agora há pouco, das dublagens, das vozes originais, né? Na verdade, dublagem não é o nome, seria vozes originais. E meus próximos projetos vão ter música no meio, vão ser sobre música. Então, não poderia deixar de fazer uma música para esse projeto. Então, nos últimos momentos, existe um personagem nesse livro que ele é um músico, mas a prefeita Jandira nunca liberou que fossem gravadas músicas cantadas, só músicas instrumentais, porque senão, né, alguém poderia falar alguma coisa que desagradasse ela, que falar mal dela, será? Então era proibido. E agora, finalmente, o José Zenão, que é um personagem que ele é um coveiro, que ele cantava para os mortos e agora finalmente ele vai poder cantar para todo mundo nas rádios de Mas Roma. Eu pensei quando eu estava escrevendo o livro, um dos capítulos, que é o capítulo dele, no meio do caminho nem era a intenção era que ele fosse só um personagem músico, só isso. Mas conforme eu fui escrevendo, na verdade, quando eu estava reescrevendo, né? Porque no processo de escrita, você vai escrevendo, apaga, você reescreve várias vezes a mesma coisa. E, assim, uma das vezes, quando eu comecei a reescrever aquele capítulo, eu comecei a rimar tudo. E virou um poema. Só que até então, virou um capítulo inteiro, que é basicamente um grande poema. Mas até então eu estava pensando que, poxa, ele é um coveiro, que ele queria ser um músico, é uma história legal, uma história diferente. Combina em ser um poema, né? Um poema que tem um clima natural pelo formato, né? Uma coisa que combinou. Só que eu fiquei com isso na cabeça. Eu fiquei isso matutando. Eu falei assim, meu, tá rimado. Tá rimado. É só fazer uma música. É só fazer uma música. Mas eu não tava muito assim, porque é um capítulo grande. Eu falei, puxa, será? Vai ser uma música gigantesca. Mas aí eu falei, quer saber? Quando eu tava chegando perto de bater a meta no Catarse, eu botei a meta estendida de 120%, ou 115%, eu não lembro agora. Eu falei, se bater, bateu, e aí, beleza. E eu botei de fazer a música. Até um amigo meu comentou que ele falou, você vai fazer essa música de qualquer jeito, eu te conheço, se bateu ou não a meta. Isso eu não posso falar, se eu faria ou não, porque, né, senão perde a credibilidade da recompensa. Mas o que interessa é que bateu a meta. E daí, cara,
aí minha cabeça, quando bateu essa meta, passou a ser só produzir essa música. Então eu comecei a compor, peguei o violão, comecei a bolar as melodias e começou a ficar muito legal. É realmente uma música grande, ela tem em torno de 8 minutos e meio, 9 minutos, vai dar uns 8 e meio. E ficou muito massa, ficou muito massa. É, é uma música que ela tem um clima um pouco teatral, ela a, vai contando a história, então é uma narração com uma música, com uma interpretação em alguns momentos, e eu tô muito orgulhoso dessa música, e hoje é o primeiro dia da Comic Con, acho que no último será que vai ter uma música sendo lançada aí para o mundo. Será? Será? Fica de olho, hein? Fica de olho. Fica de ouvido, hein? Fica de Ai, ai. Então, o lançamento dessa música vai ser o fechamento. Se eu não pirar e resolver fazer mais alguma coisa, vai ser o fechamento de toda essa obra que tem é, voz original, tem interpretação, tem música, tem livro, tem o livro digital, tem extras, tem um monte de coisa, é uma obra bem completa. Eu espero que todo mundo curta. E se não curtir, me fala o que achou, porque assim, eu costumo sempre fugir do senso comum. Então esse livro é um livro diferente. Tanto que eu sempre tive dificuldade de explicar sobre o que ele sobre... As pessoas não entendem que o personagem principal é a própria cidade. E então é um pouco difícil de explicar. Então eu queria saber o que vocês acharam, quero saber o que as pessoas estão achando, se estão curtindo, o que acha que poderia ter melhorado, porque eu estou muito satisfeito, as pessoas que já leram estão satisfeitas, mas é aquela coisa, né? Eu quero saber o que estão pensando do geral, assim. Mas é muito orgulhoso, estou muito orgulhoso de concluir esse projeto. Aqui eu queria fazer um momento aqui para falar um pouco sobre a campanha em si, do desenrolar, né? É, e inclusive agradecer algumas pessoas, né? Porque a campanha no Catarse, ela não é um processo simples de você jogar e fazer acontecer. Não é um processo simples. É um processo bastante estressante, é um processo que vai deixar você 60 dias sem dormir, com gastrite, porque não tem jeito. O pessoal sabe, a gente sabe que a gente da área criativa é tudo ansioso, e isso afeta uma obra, lançar uma obra, tentar fazer uma obra acontecer é muito, é muito desgastante, mas a gente aprende várias coisas nesse processo e é muito legal. O primeiro é que eu posso falar por ter sido uma campanha bem sucedida, é que qualquer pessoa, uma pessoa faz a diferença. E isso é uma coisa que eu queria deixar isso como uma dica suprema. É assim, a atenção que você tem que dar é para todas as pessoas. Uma pessoa pode te fazer a diferença e você nem imagina. Porque uma pessoa pode te indicar para os amigos, é uma pessoa que pode comprar para alguém, e a gente acha, assim, eu pelo menos que não tenho uma rede muito grande, meu alcance em rede social não é muito grande. Então eu fiquei muito apreensivo e eu achei que tinha muita chance de falhar. Mas eu não falhei. E eu tive uma boa quantidade de apoios, assim, inclusive ultrapassei a meta estipulada. Isso significa que a sua campanha ela não está só na sua rede, nas suas redes sociais, ela está em muitos lugares. A começar, por ser a minha primeira campanha,
eu tive um grande apoio, assim, de amigos e familiares. Só que a porcentagem disso corresponde a um quinto do que foi o apoio total. Então, essas pessoas que eu fiz uma pré-campanha, elas me ajudaram bastante no começo. E elas impulsionaram a porcentagem nos primeiros dias, por ser amigos e familiares, mas tudo que veio depois foram pessoas que realmente gostaram e acreditaram no projeto. Então, assim, é muito legal ver isso acontecendo e é muito legal ver que as pessoas vieram de lugares diversos. Inclusive, o Catarse te dá um parâmetro de onde estão vindo as pessoas, se veio do Facebook, se veio do YouTube, ele te dá ali. Então, eu percebia que se não fossem as pessoas que eu falei, por exemplo, os divulgadores, o pessoal que tem página que produz conteúdo focado em literatura, focado em quadrinhos, é, apesar de meu livro ser um livro ilustrado e não ser um quadrinho, mas essas pessoas me ajudaram muito na divulgação e eu via que quando eles faziam uma postagem, eu tinha apoio assim quase que imediato. Pelo menos no dia que eles faziam alguma postagem, eu tinha apoios. Então eu sabia, eu tinha uma noção que estava vindo deles. Então, se não fossem por essas pessoas, provavelmente o projeto não seria financiado. Então, você tem que ser muito ativo. Ser ativo não adianta você fazer a campanha mais bonita do mundo, mas você tem que falar, você tem que apresentar seus projetos para as pessoas. Porque as pessoas têm que curtir, elas têm que se identificar com aquilo e têm que passar adiante. Não adianta eu fazer uma campanha e não contar para ninguém. Então, essa é a dica. Não desperdice nenhuma oportunidade, assim, principalmente de alguém que gosta do seu trabalho. Eu fui falar, pra vocês terem noção, há um ano atrás, quando eu fui, na verdade agora acho que já faz quase 2, eu tô meio sem noção de tempo, que eu fui na primeira vez numa feira expor meus trabalhos, uma pessoa curtiu, comprou um pôster que eu fiz e depois me mandou um e-mail falando que curtiu o meu trabalho e tudo mais. Só que essa pessoa, eu percebi que essa pessoa, acho que ela não tem Instagram. Então eu nunca achei essa pessoa na minha lista de contatos do Instagram. Mas eu fiquei com aquele e-mail na cabeça. Aquele e-mail na cabeça não, o cara decorou o e-mail. Eu fiquei com essa cena na cabeça, essa situação. Então quando eu fui pensar em quem poderia gostar do meu trabalho, do meu projeto, eu lembrei dessa pessoa, eu mandei um e-mail, respondi um e-mail, eu fiz um e-mail para essa pessoa e ela ficou super feliz, foi um apoiador. Então, olha, tipo, alguém que eu fiz contato há quase 2 anos apoiou o projeto porque ela gostou do meu trabalho, mas ela não tá na rede social. Então, você tem que ser ativo, mas não adianta você ser ativo com quem você sabe que não tem a menor chance de curtir aquilo. Você tem que ser ativo com as pessoas que você sabe que gostam daquilo que você está propondo. Então, assim, se eu tô falando que tem um quê de Rick and Morty, um quê de Hora de Aventura, poxa, eu fui diretamente nas pessoas que eu sei que gostam de Hora de Aventura, que eu vejo que compartilham essas coisas, que postam fanart no Instagram. Eu fui falar diretamente com essas pessoas para apresentar. Ainda mais que eu tive a oportunidade de conseguir um material de divulgação com a voz do Morty, do Rick and Morty. Meu, onde que eu poderia conseguir pessoas que pudessem gostar disso? Nas comunidades de Rick and Morty, pelo Facebook, pelas redes. Então, assim, a dica que eu dou é ser muito ativo e dar atenção para as pessoas e realmente mostrar. É óbvio que, assim, para eu ter os apoios que eu tive 10 vezes mais de pessoas que nem responderam. Mas se elas não responderam, pelo menos eu sei que não deu certo, entendeu? Imagina eu ficar com aquela dúvida de, nossa, será que eu poderia ter o dobro de apoios? Não, eu consegui fazer o que estava no meu limite. Então foi muito legal. Pelo menos, assim, acho que teve, durante os 60 dias de campanha, eu posso dizer que acho que foram 3 dias que eu tive 0 apoios. Todo dia, pelo menos, eu tive um apoio. Então, esse é o adendo que eu queria fazer. E eu até aqui, eu anotei as pessoas, porque a gente precisa agradecer as pessoas que
que fazem as coisas acontecerem. E então eu queria agradecer aqui nominalmente aqui o Fabiano, grande cabelo, grande grande brother digital. Eu espero conhecê-lo um dia aí em alguma feira por esse Brasil. O Vinícius do Cobertura Nerd, a Rê do blog do Retipatia, que inclusive a gente fez um marca-página exclusivo com uma recompensa, que era a recompensa Retipatia, que ficou muito massa. Foi muito legal fazer uma coisa exclusiva assim, e deu muito certo. O Fábio, aqui de Campinas, do Manifesto Global, inclusive sigam lá no Instagram. O Bar Colabar, né, aqui em Campinas também, que ajudou na divulgação. O Afronerd, Caçadores de HQ, o HQzaço, o Coletivo Nós e o Circuito Anime Fest foram páginas e coletivos e divulgadores que me ajudaram assim muito na divulgação. Até peço desculpas se eu esqueci de alguém, mas realmente foi muita gente que eu falei. Eu estou falando aqui basicamente os que que ajudaram desde o início, assim, desde a pré-campanha. Então, se eu esqueci de alguém, o pessoal do Otaku no Ie também, que fizeram várias lives me ajudando na divulgação. Inclusive, eu fiz um post no meu blog falando sobre isso, que está lá no meu site. Então, o próprio Catarse, que ajudou na divulgação, né, na página, o pessoal é muito atencioso. Tipo, muito atencioso mesmo. Muito atencioso mesmo, assim, é só mandar um e-mail que eles respondem no máximo um dia. E cara, foi muito massa todo esse processo. Eu sou um grande incentivador de que as pessoas botem seus projetos pro mundo e tentem fazer ele acontecer. Sempre podem contar comigo, porque eu acredito que tem muita coisa que deixa de existir porque a gente não tem apoio. Ou porque a gente fica muito focado naquilo que já é grandioso e não percebe que tem muita coisa muito foda que tá ali esperando pra nascer, só basta um empurrãozinho. Então, podem contar comigo, se alguém quiser me chamar pra perguntar alguma coisa sobre Catarse, porque eu também não quero ficar falando aqui das coisas mais técnicas, né, de tipo, de até do próprio orçamento, de como fazer a etiqueta. Eu tenho lições aprendidas muito grandes sobre embalagem, sobre etiqueta, sobre mandar o código de rastreio. Então essas coisas, se alguém quiser, tiver alguma dúvida, pode me chamar. Vai ser o maior prazer explicar e falar sobre isso. E é isso aí. Hoje, que é o primeiro dia da CCXP Worlds, é também o dia que eu tô lançando ao mundo, pelo menos ao Brasil, né, a minha lojinha online, que é a Esquitine Store. Então, o meu site ele é o esquitine.com.br. Lá você pode ver, tem o meu blog, tem alguns projetos profissionais, tem a aba de originais, onde você pode conhecer o projeto, os meus livros, o que está por vir, que eu vou sempre colocar lá as coisas originais, né? E o store.esquitine.com.br é o link para a lojinha, onde tem o livro disponível. Tem a moeda de Masroma, que ficou muito foda. Assim, o outro orgulho que eu tive de fazer, esse item colecionável, que é super limitado.
Porque, poxa, é uma cidade, tem uma prefeita e fala em alguns momentos sobre o dinheiro, né? Que é a Janda. Quem você acha que batizou? Será que foi a Jandira? Então a Janda tá disponível lá de metal, feito em Izamaki, do tamanho de uma moeda de R$ 1. Então tá muito da hora. Ela é bem limitada. Então eu abri a venda na lojinha, né? Esses itens que foram feitos para a campanha do Catarse, ele tá disponível. Não sei até quando. Eu fiz inclusive um pacote com desconto, que é o pacote completo, que vem os postais, que vem o marca-página, que vem a moeda. Mas se você não quiser também, quiser comprar, se você comprou o livro, mas não quis a moeda naquele momento, mas agora eu vou ter que pegar essa moeda, né? Vou ter que mostrar. Eu não sei porque que ela já não estava aqui na minha mão, mas essa é a moeda. Essa aqui, ó, não sei se dá pra ver aqui. Ela tem dois lados, tem a cara da Jandira escrito Mas Roma de um lado e do outro ela tem o número 1, porque ela equivale a uma Janda. E ela é assim, essa aqui é a minha número 1, como a do tio Patinhas. Essa aqui veio, ela foi a amostra, então ela realmente ela é a primeira feita antes da aprovação final da produção. Então essa aqui é minha, ela é da sorte. Mas então lá tá tudo disponível, tem alguns prints de é, algumas algumas ilustrações que eu fiz ao longo desse ano. Tem tem o Hank do Breaking Bad. Nossa, eu adoro demais essa ilustração porque eu adoro demais esse personagem. Eu nem vou ficar falando dele aqui porque senão vou chorar para quem curte. Mas eu vou falar, porque ele é o único que tem a jornada oposta. Tá todo mundo sucumbindo a, a, ao lado ruim, ao lado maligno, e ele começa como um escrotão e ele vai fazendo a jornada oposta de encontro ao Walter White. E daí, então tá disponível essa ilustração. Tem outras ilustrações lá bem legais. Se tiver alguma coisa que não tá lá, mas você queira, tem um pôster do José Zenão também, da música que vai ser liberada em breve. Então se você tiver alguma coisa que não tá lá, ou algum pacote, você quer alguma coisa, eu quero uma moeda e um print A3, manda mensagem para mim, a gente bola um jeito de fazer alguma coisa exclusiva. Se você vê também alguma coisa pelo meu Instagram, e você gostar e quiser, que não tá lá disponível, eu tenho alguns prints disponíveis a mais fora do que tá ali. Então, se gostou de alguma coisa que tá no meu Instagram, é só me mandar uma mensagem e eu vejo o que é possível. Mas não deixa de falar comigo. O meu arroba é esquitinearte. E, meu, muito feliz de participar dessa CXP online. Eu vou ficar agora online o dia inteiro para poder falar com as pessoas, para ver os conteúdos que os meus colegas estão produzindo, que eu já vi pela programação que é muita coisa foda demais. E eu tô segurando aqui as minhas jandas para não gastar muito, mas não tem como, né? Evento CXP é um dia onde a produção tá acontecendo a todo vapor, muita coisa foda surgindo, então eu quero ver também o que tá por vir. Fora a programação da própria CCXP, que, né, pelo amor de Deus, é sempre muito foda. Então, desculpa se eu soei prolixo ou se eu me enrolei, mas é isso aí. É isso aí. Então, muito obrigado a atenção de quem viu, muito obrigado a atenção de todos que estão vindo depois.
Obrigado a CCXP, obrigado a todo mundo que deu todo esse apoio durante a jornada de fazer o livro acontecer. Foi muito massa e é muito valoroso você ver sua obra nascendo. Estou muito feliz e em breve eu já quero falar sobre próximos projetos, então acompanha lá, mas hoje o foco é em Mas Roma, uma cidade extraordinária, que hoje é o lançamento oficial, então já está disponível, vai lá e adquira a sua cópia. Então é isso aí, valeu, falou, obrithanks, até a próxima e tchau!